Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia. Você, internauta, que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, começando o Em Cima da Hora. E a gente vai junto até 9 horas da manhã com muita informação e os comentários aqui dos nossos especialistas para você ficar bem informado. Já presente no estúdio aqui o jornalista Reinaldo Salgado. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Sidney. Bom dia, Gabriel. É uma satisfação a gente estar aqui novamente para esse bate-papo aí informativo, né? Todas as manhãs e abordando aí os principais fatos do momento, muitos fatos palpitantes, né? Atualmente no noticiário. Muito bem. Sidney Costa, bom dia. A presença está também aqui no estúdio. Olha aí, Heraldo, como eu cheguei mais cedo hoje, fiquei já dando uma corrida aqui pelas redes sociais, e a primeira que me chamou a atenção, a lembrança do nosso César Antelo, que não vai passar o aniversário dele em branco. Olha, ele está fazendo questão de pontuar para a gente relembrar que hoje, ali no Que Frango, na Bernardino de Campos, também para homenageá-lo pela passagem de aniversário, haverá um show de 3 humoristas que não são fracos não, viu? Não pense que são humoristas desconhecidos não. Pelo menos o Mansfield é daqueles que já teve quadro na televisão, trabalhou com o Danilo Gentili, mas também vai estar lá o Rafael Facina e o Dinho Machado. Mas ele não colocou aqui nesse cartaz o principal que vai homenageá-lo, que é o Palhaço Pudim, daquela dupla que fez sucesso aqui na Baixada, fazendo humorismo, C1 e C2, que faziam o papel do Robocop e tudo mais. Olha, um dia para você estar com amigos, passar um entretenimento dentro de um lugar que não é caro, você sabe, a gente hoje tem um quadro de pesquisar os melhores restaurantes e não está entre os restaurantes de baixa qualidade não, o Que Frango. E ainda por cima assiste um show de humor com humoristas que não são fracos não, viu, meu camarada? Tá aí, ó, nesse momento é uma opção. Muito bem. E a campanha de vacinação contra a gripe neste ano vai ser antecipada, agora já para o dia 23 de março. Tem uma reportagem, vamos ouvir. Idosos e profissionais de saúde fazem parte do primeiro grupo que devem ser vacinados na campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa no próximo dia 23. A imunização estava prevista anteriormente para começar na segunda quinzena de abril, mas foi antecipada por causa da chegada ao Brasil do coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação ocorre para acelerar o diagnóstico da Covid-19 e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado por casos suspeitos de infecção do vírus. Além dos idosos, a ideia da campanha era vacinar gestantes, crianças com até 6 anos e mulheres até 45 dias após o parto como prioridade. No entanto, a estratégia mudou e os idosos passaram a ser considerados como prioritários para a vacinação, porque é nesse grupo de pessoas que as doenças respiratórias mais afetam. Na segunda etapa da campanha, que começa no dia 16 de abril, os professores e profissionais da segurança pública terão prioridade na vacinação. O dia D da campanha será realizado no dia 9 de maio. Vale lembrar, a vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas tem eficácia contra tipos de influenza, como o H1N1. Reportagem Rafael Felite. Muito bem, tá aí, Salgado, a antecipação da vacina contra a gripe é importante, né? O Sidney ainda tem um resquício de não querer se vacinar, porque ele diz que se vacina contra a gripe, pega a gripe. Eu e a senhora que nos atendeu ontem no restaurante, né? Isso é uma cultura dos velhos, mais velhos,
que inclusive já resistiram até com força de ser vacinado. Teve que um momento aí no passado de a polícia ter que ajudar para vacinar. Imagina... Isso é cultural. Os velhos são chatos. Você vive dizendo que eu virei um chato. Eu tenho que manter a chatice de alguma coisa. Entre essa resistência, a resistência à vacina, principalmente... Você diz que é coisa de velho, mas principalmente a maioria... O velho dizia que depois que ficou gripado, depois que vacinou, que ficou gripado. Aí o velho não leva a criança para vacinar. Eu fui me vacinar. Você sabe muito bem, Sidney, que você não é idiota. Você não deixa eu falar. Não. Esse é o problema. Você quer as opiniões diferentes, mas não deixa de defender ela. Não, senhor. Então fale você. Senhor. Você diz que é coisa de velho. Só que o velho... Coisa de velho, não é um cara que vai se vacinar, né, velho? Mas o velho impede a criança de ser vacinada. E você sabe muito bem que o organismo humano, se não tiver vacina, morre. Se não tomar pentavalente, morre. Essa é uma questão cultural que eu não estou só. É uma questão... Você ficou, inclusive, ontem sozinho. Porque você quis me criticar e a mulher foi em minha defesa. Eu também não gosto, não. Eu tenho medo. Ficamos em 2-1. Tá bom. Faz isso. Então, questões culturais, Heraldo. Você tem admiro você que é um jornalista de escola. Não. Questão cultural é invencível. Ninguém vence, nem a lei. Nem a lei vence as questões culturais. Ou você já não viu um cara entrar dentro do elevador fumando. E está lá escrito, proibido fumar, lei 1234. Porque é cultural que eu não largo o cigarro. Agora na campanha contra o cigarro, que veio com multas altíssimas, é que todo mundo guardou o cigarro e você não tem visto isso. Você tem 3 filhos. Então você é um jornalista que sabe que comportamento cultural não se vence com esse tipo de reação que você está tendo. Não, senhor. Não vem com historinha. Agora, como é que tu conseguiu me convencer de ir lá? Como é que tu fez? As tuas 3 Deixa filhas. de ser menina. Entra aqui no carro, vamos até lá. Eu peguei, chamado pelo machismo, fui, tomei e graças a Deus nem gripe eu peguei aquele ano. Você levou suas filhas para vacinar? Fala pra mim. Para todas as vacinas daquele período, que não era influenza, mas sarampo e tudo mais, a gente levou. Tinha que ter esse cuidado. Pólio, né? Pólio. É o que basta pra mim. Sim, mas nunca sem a dúvida que não ia funcionar. A vacina é importante. Eu sempre tive essa questão aí que o Cid está falando, como lenda. Não estou querendo aqui placar do Isaú, nada disso. Mas você sabe que lidava com isso. Porque a questão é o seguinte, só ele que me quer lidar com isso. Os médicos afirmam que as pessoas não pegam gripe, como falam, eu estou gripado. Às vezes é um resfriado mais forte e tal, mas não é gripe. Porque gripe realmente dá febre, derruba a pessoa, joga na cama, entendeu? Então é complicado. Então todo mundo fala, tive gripe. Eu não teve gripe, teve um resfriado mais forte e tal, entendeu? Mas não teve gripe, porque gripe mesmo joga a pessoa. Agora o que era importante comentar. Então isso é complicado. Ele não deixou comentar. Não, o cara é contra a vacina, mas ele colocou o meu comportamento em dúvida da própria matéria, porque tá aí uma coisa acertada. Antecipar a vacinação, porque tem os mesmos sintomas os dois. A influenza com o coronavírus tem o mesmo sintoma. Se o cara não tem mais a barreira cultural, como eu venho vencendo, é melhor se vacinar logo, antes de começar a complicação, se está com corona ou se está com a influenza. Boa determinação do Ministério da Saúde. Começa agora segunda-feira, hein? Tu já vai? Tu vai sair daqui, vai me levar e tal, fazendo aquela... Não sei, se você não chorar... Aquela ambivalência. Tem que fazer, que eu vou com aquelas dúvidas. Vai ter que arrastar, eu vou com aquelas dúvidas, é uma questão cultural. Tá arraizado, né? Que frescura. Tá arraizado, né? Agora essa questão do corona também, acho que tá vendo um exagero da mídia, né? Sim. Também. Não aqui, Itália né? fechada. Poxa, isso aí... Mas lá tá grave nessa hora. Não, sei, mas eu digo... Na Itália? Sei. Não precisa fechar tudo. Então, mas lá proporcionalmente está maior do que na lá China o problema... É uma porta aberta do mundo, lá o problema é que não sabia onde começou. É importante saber onde começa, para você evitar. Você vê que na China já está debelando já. Porque pegaram o Wuhan, né, e aquela outra cidade onde houve os mais casos, e fecharam. Mas aí por quê? Porque nasceu ali o problema. Aonde você não sabe onde começa, fica difícil de controlar. E a Itália está passando por isso, né? A gente tem uma atualização até ontem desse caso. A Janaína Oliveira traz essa informação. O Brasil tem 34 casos confirmados.
O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira mais um balanço sobre a situação do novo coronavírus no Brasil. De acordo com a pasta, o país tem 34 casos confirmados da doença, 893 suspeitos e 780 descartados. Dos confirmados, 5 pacientes estão hospitalizados. Um deles, uma mulher de 52 anos, internada no Distrito Federal, em estado grave. O Ministério também informou que 5 dos casos confirmados foram por transmissão local por contato próximo com pessoas que foram infectadas no exterior. Para tentar conter o Covid-19, foi anunciada a ampliação de medidas para reforçar a assistência hospitalar. Os primeiros reforços são na atenção primária. Isso porque, segundo a secretária de Atenção Primária à Saúde, Caroline Martins José dos Santos, a maioria dos casos é leve. Eles podem ser atendidos nos postos de saúde, que somam 42 mil no Brasil. Um primeiro dado que a gente tem é que 90% desses casos estima que eles são casos leves, que podem ser tratados, podem ser resolvidos na atenção primária à saúde, nos postos de saúde ou com a orientação dos profissionais que estão lá. A secretária apresentou alguns programas que serão reforçados, entre eles o programa Saúde na Hora, que será ampliado nos municípios. Reforçando, Saúde na Hora significa que os postos de saúde ficam abertos até mais tarde, obrigatoriamente ficam abertos no horário de almoço e também podem abrir aos finais de semana, dependendo do que os gestores locais, do que os secretários municipais de saúde organizarem localmente. O Ministério da Saúde lembrou dos critérios para a investigação de um possível caso de coronavírus. O primeiro é a pessoa ter viajado ao exterior e apresentar sintomas. O segundo, ter tido contato com caso suspeito e apresentar ao menos um sintoma, como febre, dificuldade respiratória, dor no corpo e coriza. A prevenção contra a doença continua a mesma. Medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir e evitar tocar os olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Bom, tá aí o Ministério da Saúde cumprindo esses protocolos todos e é aquela coisa que a gente vem sempre falando, né? Temos que ter cuidado, porém evitar o pânico. Essa que é a questão que a gente vê. Porque senão vira um pandemônio. A pandemia vira um pandemônio. Aqui ainda a economia mundial já está bastante abalada, né? Pois é. Empresas aéreas, a redução drástica das viagens. Sem contar os sheiks do petróleo lá, né? A Arábia Saudita, também. Batendo de frente com a Rússia. Com a Rússia e a Venezuela também, que tem um grande estoque de petróleo, tudo isso. Foi oportuna essa discussão da Arábia Saudita. É aquela história. Nas grandes tragédias tem muita gente ganhando dinheiro. Mas a gente não pode desconhecer. Ainda na administração Obama começou a procurar combustíveis alternativos. Lá hoje o xisto é um combustível que os Estados Unidos vem usando para justamente tirar da Arábia Saudita o poder de determinar o valor do petróleo. E essa confusão, embora o coronavírus está ajudando, é antiga, que já promoveu, ainda no Obama, a procura de combustíveis alternativos. O Brasil chegou a ter, na época, a oportunidade de ficar muito próximo do Obama, que o Lula chamava de o cara, que, aliás, que o Obama chamava o Lula de o cara, por causa do biodiesel, que eles estavam muito interessados, justamente para tirar da Arábia Saudita o poder de determinar o valor do petróleo. E agora, isso nunca acabou, ficou mais fortalecido e a Rússia quer mostrar poder, determinando que eles não têm mais a condição de determinar o preço. Essa é a confusão. Na verdade, a confusão é tirar da Arábia Saudita o poder de determinar o preço do petróleo. E eles deram uma reação bastante legal. Vai produzir mais e vender barato, então, para acabar com também o interesse da Rússia. Se acontecer isso, vai ficar interessante. Notícia boa, olha, USP está entre as melhores universidades do mundo em 40 áreas de conhecimento. A Universidade de São Paulo está entre as melhores universidades do mundo em 40 das 48 áreas do conhecimento avaliadas em um ranking divulgado pela consultoria britânica Quakerali Simon. Em 11 delas, a universidade aparece entre as 50 mais prestigiadas. Odontologia é a área com melhor qualificação, na 18ª posição,
de todas as instituições avaliadas. No ranking geral, a USP aparece como a terceira universidade mais prestigiada da América Latina, atrás apenas da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e da Universidade Nacional Autônoma do México. Ela tem, a USP, entre as áreas com melhor desempenho, engenharia de minérios e minas, língua moderna, ciências do esporte, arquitetura, engenharia civil de estruturas, geografia, direito, ciência veterinária, agricultura e silvicultura e anatomia e fisiologia. A análise das instituições leva em conta 4 indicadores: reputação acadêmica, reputação entre empregadores, citações científicas, adaptados de acordo com cada área específica. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts lidera o ranking com 12 cursos em primeiro lugar, e a Universidade de Harvard ocupa a segunda posição com 11 cursos. Está aí, no meio ao desmonte da educação por esse ministro maluco que está aí, esse Entraub, esse doido, né? A Universidade de São Paulo ser pontuada aí nesse ranking é um sintoma de que os governos passam e quem realmente se interessa pela ciência, pelo estudo, pela academia, esses aí vão prosperar sempre. Pois é, eu acabei aprofundando aí quando eu vi direito colocado também, porque desde a criação da Escola Paulista de Direito, que a USP aparecia disparada, inclusive não só nessas avaliações internacionais, como principalmente aqui na América Latina. O fundador da Escola Paulista de Direito, você lembra, o Osh de Barros Monteiro, que na época nós só tínhamos 2 civilistas que escreveram obras acerca do direito civil. Um Ponte de Miranda com 538 tomos, que inclusive o presidente do Instituto Ponte de Miranda em Santos era o Pacilo, e ele colocou esses 538 tomos lá para a gente conhecer, falando só de direito civil, e depois vinha o Washington de Barros Monteiro. Então a gente, no início daquele período da Escola Paulista de Direito, de mais de 30 anos atrás, a gente só tinha 2 civilistas que orientavam a doutrina sobre direito civil, que hoje é a parte que mais incrementa os negócios no Brasil. Então aí, cada faculdade, aqui nós temos 5, cada uma delas escolhe hoje um jurisconsulto civilista, porque tem vários hoje que escrevem sobre a matéria. Naquele período, Heraldo, era disparado. Eu aprofundei a pesquisa que você trouxe aí, e é boa essas pesquisas, porque uma escola que aparece no ranking internacional significa dizer que os representantes dela, em algum momento, tiveram influência até fora do país. É que assim que ela é reconhecida. Aliás, muita gente até desconhece esse traço histórico que passa a ter o acadêmico, mas você sai de uma faculdade dessa, você carrega a história como estudante de um lugar desse. E se tu é um mau profissional, a repercussão é péssima. Então você aparecer nesses rankings é muito importante. Só que nós perdemos para a Universidade do Chile em Direito, viu, meu chefe? Nós estamos abaixo da Universidade do Chile. A USP, pela primeira vez, aparece abaixo da Universidade do Chile, em Direito. Bom, São Paulo, o primeiro curso de Direito do Brasil, e o outro foi onde? Eu achava que era nas Alagoas, você me corrigiu, e foram concomitantes, viu, chefe? Foram no mesmo período, ou talvez à tarde aqui, mais para o final da tarde lá. E tivemos grandes juristas alagoanos, né? O Nordeste contribuiu muito para o direito brasileiro. Mas não foi em Alagoas. Foi Recife. Recife. Tivemos grande. No Nordeste saíram muitos direitos, como a Bahia, né? O famoso Rui Barbosa, historicamente o orador da Convenção de Haia, ele que levou o Brasil para as cortes internacionais. Águia de Haia. Salgado, é bom esse ranking da USP, né, em termos de educação mundial? A USP sempre foi muito respeitada, né, em termos educacionais no Brasil, na América e também aí no mundo, né? Grandes nomes passaram por lá, né, em várias áreas, né? E, por exemplo, essa informação me surpreende, odontologia, né? Odontologia. Líder dentro da instituição, é o curso melhor avaliado, né? Verdade. Quer dizer, está em 18º no geral. No geral, mas eu quero dizer, dentro da instituição, a odontologia está ali. Mas você concorrer com um grande país... Sim. Não. No entanto, é bom se falar que, principalmente em Portugal, o odontólogo procurado é o brasileiro. Principalmente em Portugal. Muitos foram para lá, né? Odontólogos brasileiros foram para
para Lisboa lá e outras cidades portuguesas. São os que se deram melhor profissionalmente falando. Isso mesmo. Estado publica decreto para a criação da Delegacia Seccional de Praia Grande. A Baixada terá mais uma Delegacia Seccional de Polícia. O governador do estado, João Dória, decretou a criação de uma nova unidade. Ficará em Praia Grande e passará a atender a cidade, né, a própria Praia Grande, além de São Vicente. A unidade ficará no bairro Oceano. A determinação foi publicada no último sábado no Diário Oficial do Estado e anuncia que as delegacias de Praia Grande e São Vicente deixarão de responder à seccional de Santos. Em janeiro, o delegado-geral do Estado, Rui Ferraz Fontes, já havia anunciado a abertura da nova unidade em Praia Grande, durante uma visita ao complexo de segurança, onde ficará a seccional. Lá estiveram o delegado-geral, o Rui Ferraz, o prefeito Alberto Mourão e Manuel Gato, que é o diretor do DENTER 6. Eles fizeram uma vistoria lá uma espécie de cidade da polícia, como tem no Rio de Janeiro. Sim, né? Linda cidade. Agora, o problema é o seguinte, você tem muitos delegados classe especial do estado de São Paulo e poucas unidades para você alocar esse pessoal, que são o topo da carreira, classe especial. Então você não tem tantas delegacias, tantas unidades da Polícia Civil para alocar esse povo. Então tem que ficar criando aí delegacias, seccionando aí as que já existentes, e exatamente para isso. Agora, vai mudar o quê? Eu não esperava um comentário tão rasteiro, ainda mais vindo de você que diz daqui. Rasteiro? Sim, senhor. Sim, filho. senhor. Santos hoje, por causa de ser a cidade mais atingida nas populações de baixa renda pela crise, tem crimes novos e recomenda realmente dividir as áreas. Hoje nós temos crime de prostituição infantil, nós temos o tráfico dominando áreas como o centro da cidade. Verdadeiras cidades da Cracolândia instalada ali no centro. Fazer uma parte? A delegacia seccional, ela não é uma unidade operacional, é uma unidade meramente administrativa. E de controle administrativo. Administrativo só. Sim, e como gerar, inclusive concurso público, e como forçar a não existência. Não vai melhorar nada a segurança. Escuta, Heraldo, escuta, ter que alcançar Santos e São Vicente e Praia Grande com esse crescimento de 50 anos aí enorme, que hoje o crime se seduz com isso, vai para lá, é importante que esse controle administrativo, para provocar até concurso público, se você está preso a questões de desorganização, como é que vai pensar em organizar concurso público, aumentar o efetivo da Polícia Civil, como vai ter autoridade para essas coisas? O PSDB abandonou Eu achei importante, inclusive para o próprio prefeito Mourão, que vinha fazendo essa luta. Só isso que ele quer. Pô. Então, mas eu achei importante, nesse momento em que Santos teve a contingência de novos crimes, com o tráfico reinando ali no centro da cidade, poder ter uma seccional que comece a operar no controle administrativo para melhorar a segurança dessas situações. Então, mas e como é que provoca isso? Os governos do PSDB abandonaram a Polícia Civil e você vai levar pelo menos 20 anos para repor aquele efetivo que tinha de 20 anos atrás. Sim, mas como é que tu provoca isso se você está ocupado a fazer aquela circunstância de demonstração de dados, que eles são muito bons? Porque se você diminui a tua carga de trabalho e pode começar a exigir concurso público, melhoria do efetivo, é uma força diferente que pode ser dada para essas duas seccionais. É o que eu falei, tem gente demais na classe especial e na base operacional não tem ninguém. Vai no distrito, você não vê escrivão, você não vê investigador. Sim, Heraldo, você não vê esse pessoal que toca. O pessoal com peso, como esse que existia em Santos. Isso tem uma influência de alcançar até Praia Grande. Isso vai ajudar a poder exigir até concurso público. As pessoas não se dão conta, não adianta nada você ter uma polícia militar no policiamento ostensivo, prendendo ladrão, essa coisa. Se não tiver o suporte da polícia judiciária, que é para trocar os inquéritos, meu amigo, o que vai adiantar? Deixa eu me desculpar com o Reinaldo, porque a conversa ficou polarizada, mas é que eu já fui criminalista um período da minha carreira, eu acabei desistindo quando perdi meu padrinho com um tiro no peito dentro do escritório, que foi o Walter Carvalho, me ajudava a preparar júri, né? Fiz 4 júris na minha carreira, né? Um deles com você, né? Um deles com você em Diadema. E, portanto, depois desse incidente, eu mandei. Então, polarizou que ele é o melhor criminalista que eu conheço. Aliás, eu passo os casos criminalistas para ele, viu? Ele não fala isso, eu capto e passo para ele, porque eu confio plenamente no trabalho dele. Fiz júri já com ele e polarizou. Então, desculpa, porque é uma conversa de setor. Não, mas o Salgado desculpa, um jornalista de escola, e ele sabe muito bem, claro.
Mas aqui está o jornalista e 2 advogados, pô. Não, mas você vai, claro, você criou uma nova delegacia, pô, é importante. Parece, no primeiro momento, que você vai melhorar um pouquinho a... Não, eu acho que São Vicente e Praia Grande já mereciam uma seccional, inclusive para melhorar o efetivo. É controle da seccional. Nesse ponto, tudo bem. Diga, Salgado. Eu acho que tem a questão política aí, né? O Dória agindo aí... Não pode esquecer que há um mês e pouco atrás, ele inaugurou uma sede da PM na entrada do shopping. Que também foi bom, né, Heraldo? Claro que foi também bom, foi principalmente pros Peralta lá. Que não, pra todo mundo, né, Heraldo? Ou tu pensa que... Ou tu nunca ouviu dizer que se sair ali do estacionamento e os caras botavam a arma na tua cabeça e pegavam o teu carro. Tu nunca ouviu dizer? É a mais barata do mundo. Mas eu nunca ouviu dizer? Não é só pro pessoal dos Peralta. E quem frequenta? Poxa, vamos ajudar, a pensar também positivamente. Tá. Diga, Salgado. Então, essa questão aí, questão política, eu estava falando, o Dória, ele sabe, né? Questão de marketing aí. Ele é bom. Ele é muito bom nisso. Tem que reconhecer. 2-1. Tem que reconhecer, porque. Entendeu? E se aproxima aí do Mourão, já está mais próximo do prefeito de Santos, né? Então, eu vejo por esse lado essa questão. Escuta, aí. Tu vai ver em Bombaí. Pediram pra gente segurar até semana que vem, que o Milton vai estar aqui. Vem uma Bombaí, não tão próximo não. Prefeito de Santos com Dória não tá próximo não. É ilusão. Essa coisa tá meio... Tá feia. Tá feia, Mas não podemos falar. Torcer, vai, tá bom, não vamos ser... 2-1 aqui, cara, 2-1. Vamos torcer. Marketing política aí para melhorar a segurança. Se é uma área que pega marketing política, é a área de segurança, sempre é bom. Sempre é bom elevar delegados para classe especial, melhorar o controle administrativo, sempre é bom. Eles são bons na estatística. Sempre é bom. Era o que mais tinha de melhor, mas agora pode ser que com a separação eles organizem melhor a parte administrativa. Pode ser. Que nem tropa de elite, né, fazendo a estatística, ela morreu no mar, tem marca de tiro, mas é afogamento. Você é legista? É assim. É assim. Morreu no mar, é afogamento, pronto. E aquela 5 perfurações de bala, mas é afogamento. Aquela descoberta do IPEA, do Instituto de Pesquisa Avançada, que foi tirar o valor per capita do rendimento brasileiro, e chegou nas delegacias e precisava ver a solução dos crimes de morte, porque é -1 para figurar no balanço da renda per capita. E descobriu-se enorme números de crimes não esclarecidos, principalmente na área de homicídio. É 10-1 que é esclarecido. Exatamente por isso, por falta de gente. Principalmente por falta de gente. Agora eles querem acabar também, o Dória, ele quer acabar com essas delegacias especializadas, a de entorpecentes, a DISE, a antissequestro, e quer criar no interior todo os DEIs. Agora, você não falou... Mas é trocando 6 por meia dúzia, quer dizer... Você não falou da arquitetura lá do lugar. É um bairro, estarão 3 forças. Na Oceano, bonito o negócio. Cidade da polícia, como tem Rio de Janeiro. Vai ter o posto da PM, vai ter da Polícia Metropolitana e vai ter a seccional. Interessante. E uma placa, uma tabuleta lá com o nome do Mourão em letras douradas. Isso aí é histórico, né, Heraldo? Não vamos pensar só por esse lado. É uma mudança na organização policial e separando as 2 cidades que mais está precisando de atenção na parte administrativa. Olha, o que a seccional vai se dedicar. O Salgado lembrou bem. O Dória, não só o Dória, como o Mourão, eles são excelentes em marketing. São muito bons em marketing. O pessoal critica e mas é só isso que dá voto? É só isso que dá voto? Porque o que está no governo é péssimo em marketing. Ele é bom de garganta, e no entanto que também foi eleito. Nós demos aqui a semana passada, você lembra muito bem, do problema dos professores lá em Praia Grande, que não podiam comer nas escolas. Tinham que comer o que sobrasse dos alunos. E nem podiam levar comida. Quer dizer, uma cidade que se diz tão próspera, tão avançada, fazer isso com o professorado, poxa. Que devia ser o exemplo, né? Se é uma categoria das mais sofridas no país, é o professor. É o professor e o policial. Nem me lembro. Eu trabalhei em escola, né, Heraldo? Trabalhei em escola. Muito bem. Ronaldinho Gaúcho deve ficar preso ainda por 6 meses. João Vitor dos Santos.
A Suprema Corte do Paraguai comunicou nesta terça-feira que foi dada uma data limite ao Ministério Público do país para entregar um relatório final sobre o caso Ronaldinho Gaúcho. O órgão máximo da Justiça local determinou que o Ministério Público tem até o dia 5 de setembro para definir as bases de acusação contra Ronaldinho e o seu irmão Roberto de Assis, que estão detidos por uso de passaportes falsos. Com isso, os brasileiros podem seguir presos por mais 6 meses em Assunção, capital do Paraguai. Segundo Marcelo Pesce, promotor do caso, as investigações caminham bem, porém, faltam alguns detalhes importantes. Temos algumas hipóteses, porém temos que confirmá-las. São 5 dias completos de investigação. Não podemos ter certeza e segurança de tudo. Mais cedo nesta terça, o Ministério Público já havia comunicado que Ronaldinho e Assis iriam continuar presos na chamada Agrupação Especializada da Polícia. A defesa dos brasileiros chegou a oferecer uma casa em Lambaré avaliada em 3,5 milhões de reais como garantia da prisão domiciliar, mas o juiz não acatou o pedido. No mesmo despacho da Suprema Corte, também foi informado que a empresária Dália Lopes foi intimada a depor. A magnata, que foi quem convidou Ronaldinho para ir ao Paraguai participar de eventos de sua associação beneficente, é acusada de produção de documentos falsos e associação criminal. No momento, ela se encontra foragida. Agência Rádio Web. Com informações internacionais, João Vitor dos Santos. Olha só, uma batalha jurídica aí dos advogados do Ronaldinho para tentar libertar não só ele como o próprio irmão. Eles estão numa penitenciária de segurança máxima, né? E foram levados algemados ao tribunal. Eu acho que tem um pouquinho de uma parafernália em cima, né? Quem é o Paraguai para fazer isso tudo também? Pois né? é, Heraldo, desde Beccaria, que ele deve ter se mexido no túmulo no século XVII, que a dúvida não favorece o réu. E o caso do Ronaldinho é cheio de dúvidas. Ele é primário, está preso em meio à investigação, eles nem mesmo sabem como vão acusar ele. O próprio Ministério Público deu o primeiro parecer absolvendo, dizendo que ele tinha entrado numa tramóia. De repentemente, a juíza que estudou, primeiro uma juíza que estudou o pedido de absolvição do Ronaldinho, deu contra. Em seguida mandou prender. Aí agora o juiz negou uma fiança de 4 milhões de dólares para assegurar que ele não vai sair do país, mas ficasse em prisão domiciliar. Isso é historicamente uma manifestação preconceituosa. Agora, Heraldo, jornalista, a gente vai ter que respeitar que é a profissão mais importante na hora que você precisa de alertas. Foram levantar, e o caso Ronaldinho vai ser uma advertência, porque não só ele, como brasileiro, sofre muito nas cortes paraguaias. Não se sabe o motivo, as penas mais graves, reclusão em meio à investigação e tudo mais, é constante quando o envolvido é brasileiro. Significativamente, isso está acontecendo com um astro que está tomando repercussão internacional. Mas pode ser até do que a gente faz numa pilhéria que os atinge. Tudo que a gente acha falso e não funcional, a gente chama que é do Paraguai. Quando cai brasileiro lá, eles querem demonstrar que funciona. E da pior maneira possível. Pois bem, já tem jornalista que, a exemplo do que está acontecendo com o Ronaldinho, vai servir de advertência para muitos casos que tu nem sabe. Já houve intervenção de familiares para tirar o preso na marra de dentro da cadeia e fugir, como em filme. Aquele Outro Lado da Meia-Noite, lembra aquele filme que tiraram um preso americano na Turquia, com as forças da CIA, porque estavam querendo botar ele como exemplo da pior pena capital? Acho que vai ter que fazer. O Ronaldinho vai ter que fazer uma instrumentação dessas de espiões, de tirar o Ronaldinho de lá. Quando pediu a prisão domiciliar, ele chegou a oferecer um imóvel avaliado em 770 mil dólares, cerca de 4 milhões. Mas o juiz negou. Pois é, aonde isso? Eu acho que essa questão aí está acima, é isso que está pegando no momento. Então, acontece essas coisas, como você citou no Paraguai, né? E agora que acontece com o Ronaldinho, pegaram esse caso para se tornar um exemplo e tal, de que, né? E também para dar um troco. O levantamento que estão se fazendo é que em processo de brasileiro, o agente criminoso é difícil de ter beneplácito da justiça paraguaia, viu? A defesa alega, né, uma perseguição, essa coisa toda, aí o promotor diz o seguinte, tal coisa não existe.
O Paraguai é um país legalmente soberano e essa soberania deve ser imposta. Contamos com fatos e argumentos sólidos para apoiar a prisão preventiva. Além disso, existe o perigo de fuga devido à falta de raízes dos réus no Paraguai, disse o promotor Marcelo Pesce. Há suspeita de que Ronaldinho e o irmão façam parte de um esquema de falsificação de documentos, que envolveria ainda funcionários públicos e pessoas do setor privado. A tese tentará ser derrubada pelos advogados do ex-jogador, que alegam que ele não sabia que o passaporte havia sido adulterado. Bom, tem muita coisa muito esquisita ainda nessa história, nebulosa. A milionária precisa, usou a imagem do Ronaldinho para divulgar uma pirâmide lá. E o Paraguai quer dar exemplo de moralidade com a prisão do rapaz. Exatamente. A gente sabe que o Paraguai não é exemplo para nada. Pois é, e de outros brasileiros, viu? Agora vamos chegar a uma advertência que o brasileiro, quando cai nas barras do Tribunal Paraguai, sofre muito. Pode ser uma manifestação também preconceituosa, uma política preconceituosa. Muito preconceituosa. Eu acho que o mundo vai intervir, não vai ser nem bem a gente, como brasileiro, que vai poder ajudar daqui de fora a pressionar a justiça, a fazer justiça. Porque você deixar uma calção de 4 milhões, eu diria para você, Heraldo, no momento atual econômico, eu pedi até para o Ronaldinho fugir mesmo, para segurar a fiança. Porque 4 milhões é uma segurança e tanto para você. Como? Abrir mão assim. Pois é. Muito bem. Sidney Costa, como é que está o calendário eleitoral, hein? Pois é, nós estamos naquela janela, a mais importante janela, nunca antes pensada, desde que o TSE determinou que mandato é do partido. Portanto, você sair de um partido em meio a um mandato para ir para outro, você o perderia. Mas, em função da mudança radical que houve em 2017, que não haverá mais coligação proporcional nas eleições municipais, e por isso, dessa vez, naquele que tu votar, é o que vai sentar na cadeira, se ele for o mais votado, pela primeira vez, o que não acontecia quando tinha proporcionalidade, as coligações, que no quociente, o que tivesse a vez para segurar a cadeira pelo quociente, levava embora tendo às vezes menos voto que o outro que não era a vez da legenda dele. Portanto, isso acabou, era uma confusão que nunca o eleitor entendeu, como é que via o candidato, principalmente na nossa região, que Santos se elege com uma média de 3 mil, já segura a vaga dele lá na cadeira. Como é que às vezes a pessoa tinha 3 mil votos, no entanto entrava um com 1.800? Nunca ninguém entendeu, isso acabou, porque dessa vez vai prevalecer aquele mais votado, é o voto nominal, e para compensar essa mudança radical, que aliás, Heraldo, vem desde a criação da primeira lei eleitoral, a Lei 9.504 de 97, que instituiu coligações para todos os níveis, e aí criou essa possibilidade de, às vezes, o mais votado não sentar na cadeira pela vez do quociente eleitoral, e isso acabou, portanto, dessa vez, abrir uma janela para você trocar de partido, para que você tenha mais conforto para disputar a eleição se você já não vai bem na sua legenda. Essa janela começou no dia 5 de março, vai até o dia 4 de abril, para quem quiser e tem mandato e não o perder, poder trocar de legenda para disputar as eleições municipais. E o Santos ontem na Vila, hein? Como é que foi? Bem, né? Bem, jogou mal pra caramba. 1-0. Meio a 0, vai. Já que tu falou que jogou mal. 6-0 tá bom. Todo mundo sabe. 6-0 tá bom. Libertadores, difícil. Sem torcida, a torcida insufla pra chuchu, ainda mais na Vila. Fecharam o portão, não teve aquele envolvimento que o futebol reclama, que é o da emoção, não teve emoção nenhuma, eles jogaram como puderam, fizeram o gol e seguraram. 6-0 tá bom. Não, isso daí da questão de portões fechados é aquela história. A Conmebol também é uma instituição super criticada e tal. Então chega na hora dessa, fala, é assim? Então vamos endurecer. Não pode, a punição é de 2018, parece, o jogo aí do Santos em outra competição. E portões fechados eles não querem nem saber. Agora eu acho o seguinte, que ontem nos minutos finais é que o time do Delfim lá do Equador é muito fraco, né? Os caras não sabem finalizar e tal. Tinha jogador tentando dar bicicleta ali, marcar gol de bicicleta no fim do jogo, ou uma piada, né? Tentando uma bicicleta. Então, eu não sei, mas foi complicado ali o Santos segurar esse placar de 1-0, né? Nos minutos finais aí. E ainda teve, acho que,
5 ou 7 minutos de prorrogação. Pois Por aí. De acréscimo. Né? Pois é. E o Palmeiras também estava enfrentando dificuldade lá com o time do Guarani, o Algoz do Corinthians, né? Foi. E depois que deslanchou lá no segundo tempo e tal. Depois... A Libertadores sempre é um jogo difícil. É muito difícil. Muito difícil, e porque tem toda essa mudança de local, os estádios, você tem que ir para lá, eles têm que vir para cá, e isso muda, inclusive, no comportamento do atleta e o acúmulo de jogos, né? Nós estamos disputando o Paulista também. É complicado, tudo isso daí junto. Agora, inaceitável é portões fechados. Quando a própria agremiação que controla os campeonatos decide por portão fechado, ele está decidindo contra o futebol. Mas a questão é a seguinte, a torcida vai lá e apronta, e aí... Mas os hooligans mataram. Os hooligans, declaradamente, eles tinham um juramento de matar dentro de campo. E acabaram com os hooligans. Tem que ter controle e fiscalização muito forte. Não acabar com o espetáculo. É muito fácil. Se tudo que não funciona, tu acaba. É muito fácil de resolver. Para isso tem que exigir. Mas também isso não é com tanta frequência. Então, assim, escuta, entendeu? Salgado, é o esporte que mais dinheiro está envolvido. Como é que não gasta com segurança? Ontem no tem jogo que gastar. no Chile, a Universidade Católica, teve lá, acho que com a América de Cali, o time colombiano lá, atiraram coisa lá, jogador lá, machucou o jogador lá em campo. Nós tivemos E já tinha um problema do Chile que não, a final, né, da Libertadores, que a CELA acabou sendo transferida, né? Foi. Nós tivemos um caso do corintiano que soltou fogos no rosto do menino, matou o menino. Agora você falou a questão aí de Libertadores, as dificuldades. Por exemplo, o São Paulo já penou lá, perdeu a primeira na altitude. E agora? O desafio é hoje, né? É o Palmeiras que vai lá. Mas o São Paulo Pois vai jogar e na paz. lá pega difícil. Vamos ver como é a que pegada é difícil. Como é que vai ser E o o Palmeiras? São Paulo joga hoje à noite no Morumbi, né? Contra Com obrigação é LDU, né? o clube lá do LDU, Equador, né? LDU. É obrigação de ganhar, né? São Porque Paulino, nosso se Salgado. empatar já é. São Paulino, ele não é. Tu não é tua origem é santista? Não. Tu não nasceu aqui? Não, ele é do interior. Então entendi. Ele é de... Geração Raí, né? Geração Sócrates. Agora é complicado aí pro... Serginho Chulapa, qual é a tua geração? Guaratinguetá? Peguei essa turma aí. É de Guará, não é? Você é de Guará? Eu, na verdade, nasci em capital, né? Mas foi criado no interior, infância e juventude. Peguei Toninho, que foi depois do Santos, também foi do Santos, entendeu? Essa época. Goleador. Alberto Dias, o Poi de goleiro ainda, entendeu? Olha, o Sansão foi o clássico mais temido. Uma vez o Santos se jogou no campo. Se jogou no chão para não continuar, que era terrível o Sansão. Hoje é Santos e Corinthians, mas o Sansão já foi terrível. Tinha grandes craques do São Paulo no passado, né? Olha, a Santa Casa iniciou a limpeza lá do terreno onde funcionava a ETEC. Na verdade é o Escolástica Rosa, né? Em meia apreensão de moradores do entorno, a Provedoria Santa Casa começou ontem a limpeza do terreno, lá na Aparecida. Serviço de capinação de lote, retirada de entulho, eliminação de pragas, bom, está tudo sendo feito lá. O problema é o seguinte, dá dó você passar ali na praia, em frente àquela escola, e ver aquilo tudo abandonado, né? Que foi uma escola tão tradicional aqui da região, tão respeitada, né? Sim, grandes lideranças da nossa cidade se formaram ali no é. Canadá, né? Isso. São as duas escolas da época. Então, que você fazia um vestibulinho para poder ingressar em escola pública. E é um prédio suntuoso, não pode estar abandonado daquele jeito, né? A gente tem essa característica, essa marca aqui em Santos, essa saga, né? De não manutenir os imóveis. Exatamente. Tantos imóveis abandonados aqui na nossa região e precisava realmente dar uma não dá nem para lá entender Santa Casa. Quando o imóvel foi um berço da educação da cidade. Um berço histórico da educação da cidade. Até o empresariado poderia se afinar numa parceria para impedir que esses prédios ficassem em escombros de guerra, né? Acho que até o empresariado poderia. Porque muitos desses diretores andaram por essas escolas aqui passado. Era uma verdadeira guerra para tentar estudar no Escolástica. Nossa, tanto que eu passei no vestibulinho do Canadá e não passei na Escolástica. Eu fiquei lá. Mas passei, graças a Deus, no Canadá. E acabei terminando o segundo e terceiro ano no Canadá. Tem que... Quer dizer, na época era colegial, né? Não era segundo e terceiro ano do ensino médio, era colegial na época. E ali o imóvel é da Santa Casa, estava alocado para o Estado. O Estado dizia que pagava só o aluguel e não era obrigado a fazer a manutenção. Ora,
Poxa, Como é que é isso? Se você aluga o imóvel, você tem que manter. Tem que manter, lógico. Qualquer um sabe disso, né? Uma das no franquias contrato. do McDonald's mais frequentada dia e noite, viu? Basta abrir, já começa a entrar carro. É exatamente do lado da Escolástica Rosa, que é um suntuoso prédio, inclusive. E, poxa, a parceria privada não podia surgir nessa hora. Eu sou vizinho ali, não podia dar uma contribuição para manutenir algo que depois alunos iam frequentar o próprio McDonald's, né? É uma segurança de investimento, inclusive. E essa loja, essa rede de fast food aí que você falou, ela foi instalada na casa do Carlos Caldeira. Foi, né? Aquilo era a casa dele. Né? Foi prefeito de prédio, Santos nomeado, prédio suntuoso. e era dono da Folha de São Paulo. Prédio suntuoso. Aliás, ele e o Frias, né? Aliás, é a mais elegante franquia do McDonald's que eu tenho visto por aí tudo e contradiz muito a exigência de ser um padrão. Não é bem um padrão das outras lojas do McDonald's. É diferente, é um negócio suntuoso, Heraldo. É um palacete ali. É porque tá feito pro mar. Não, a construção em pedras, né? Eles mantiveram aquela construção de pedras para depois criar aquele aquário lá em cima, onde é a sala para aniversário, para festas. Eles mantiveram aquela construção da pedra. Aquilo é histórico, né? Nem se acha mais aquelas pedras de sustentação da arquitetura ali do negócio. Eu acho normal, eu acho igual a todas as outras. Não. Você passa em São Vicente, você não, passa quantas em casas São tem Paulo? na praia, na hora da praia? Quantas? Só lá. Não tem só mais. lá, com aquela estrutura, só lá. A casa do Caldeira, que o carro da reportagem, às vezes tem que buscar o cachorro dele para levar no veterinário. Tu tá brincando. É verdade. Tu tá brincando, não fala isso pra mim. Aí o repórter tinha que dividir o espaço lá com os pastores alemães do Carlos Caldeira Filho. Não fala isso pra mim. É verdade. Mas você se dispunha a isso? E ele tem, Mas por que isso? Ele tem uma indústria também, o Salgado lembra disso, de pastilha, né? E eu pensei que a submissão era só Essas agora. pastilhas de revestimento. De E o poste em frente à casa dele, ele mandou revestir de pastilha. Tu tá brincando. É sério, é verdade. Se você pegar fotos da época, você vai ver lá, o poste era O único todo poste com pastilha. revestido de pastilha. Já era o marketing do próprio tinha, negócio. De um poste em frente de casa. A prefeitura nem falava nada. Bom, ele era o prefeito, né? Os milionários têm essas coisas, né? Ele ia de sandália trabalhar, né? Ia de bermuda também? Não. Não, só de sandália. Só de sandália. Mas essa questão aí que você estava comentando do abandono de imóveis, né? Essa questão escolar, você também lembra da situação da hospedaria, né? Está lá do mesmo jeito. Nossa, tá anos lá, o sindicato, Puxa, o Estado... Que foi da cooperativa dos bananas, né? Dos isso, bananicultores. O Estado tentou aí colocar nas mãos do sindicato do comércio varejista, depois de um tempo eles devolveram. Aquilo é um patrimônio grande e tem história. A banana foi um divisor de rendas da região. Mas depois perdeu, né? Políticas erradas, viu, Heraldo? Políticas erradas, porque ainda tá aí os sítios por aí tudo. Tu vai até Miracatu que tu vê sítio ainda. Sim, mas e a banana ainda é cultivada, né? Agora isso vai ser complicado, né? Também, a gente lembra ali no Porto, né? A famosa Casa do Café, cara. A Casa do Café. Que era. Pô, entendeu? Era Casa do Café. Casa do Café. A Casa já foi pensada e organizada para ser moderna. Ao contrário da revitalização da Bolsa, né? Mas, de qualquer maneira, naquela época foi um marco. Foi. Quem não ia lá visitar a Casa do Café? A Casa do Cafezinho, passava lá para tomar um cafezinho, né? E comprar, né? Porque era o pó que você podia escolher, tinha das melhores seleções. A gente ia buscar pó de café lá. Interessante, era uma época romântica da nossa cidade. Isso. A cidade teve só fase romântica. Teve muita coisa. A política acabou com o romantismo. A má política acabou com o romantismo. Aliás, nós fomos onde tem um tradicional restaurante que está totalmente descaracterizado. Eu não quero nem que fale o nome. Que lembrança. Não é verdade? Nossa, eu assustei. Totalmente descaracterizado, assustei. né? Sabe o que foi o mais assustador ali? Eles deixarem só uma entrada. Nenhum restaurante é bom com uma única entrada e a mais curta entrada. A parte lateral, que era maior, fecharam tudo. E deixaram uma pequena entrada. Quer dizer que se você não conhecer, não for lá por saber que vai comer bem, era essa a nossa esperança, não fomos mal atendidos, mas não comemos muito bem também. Não fomos mal atendidos, o atendimento foi bom. Né? Perdeu. Perdeu muito. Perdeu. Interessante, né? Como é que pode... Eu não sei se tu tem esse tipo de lembrança, né? Eu frequentava muito ali no início da minha advocacia, meu escritório era atrás do Fórum de Santos, e ali tinha 2 cadeiras cativas, uma no centro do Chico Prado, sempre tu via ele ali no horário.
entre meio-dia e 1h, o Chico Prado tinha uma mesa no centro, que às vezes ia com o irmão. O irmão já estava subindo para a capital, que depois virou desembargador, o Luiz Antônio de Oliveira Ribeiro. Mas o Chico sempre tinha ali. E no canto, o Gastone. Tu sabe que ontem nós estávamos naquele canto do Gastone, e parecia que eu vi o Gastone ali? Caramba, interessante, né? Como é que fica essas coisas na nossa memória, né? E gozada que ele falou aí, coincidência, outro dia, essa semana, eu encontrei assim, cruzei assim, de saída, estava saindo do Carrefour ali na Conselheiro, justamente o irmão do Chico Prado, né? Tu vê como ele se mantém? O Luiz o Antônio Chico Oliveira tá de Ribeiro. cadeira Luiz de Antônio, roda. né? Luiz Antônio Oliveira Ribeiro. Com aquele cabelo todo cacheado. Isso, e tal, cacheado, né? branquinho. Ele cabelo tá bem bem branquinho. pra chuchu, É, rapaz. Mas o irmão tá de cadeira de roda. Ele foi secretário jurídico do pai do Paulo Barbosa, aí, do É verdade, Paulo Alexandre. É verdade. Quando que era a época do governo jovem, né? Governo jovem. Governo jovem. Ele virou desembargador pelo 5º Constitucional, a OAB que indicou, e depois ele foi desembargador do Pleno. Aquelas reuniões que discutem todos os casos contra o governador e políticos, né? Estaduais, lá os deputados estaduais, ele ficou do Pleno, ele era um dos 13 do Pleno. Não é fácil. Eu lembro de santistas que chegaram a esse nível, só o Gildo dos Santos e ele, eu não lembro de outro nome. O Gildo dos Santos também foi ao Pleno também. Se aposentou como desembargador do Pleno. Tu sabe que o Pleno não decide outra ação que não seja contra governador e contra os políticos, contra deputados estaduais e tudo mais. O Paulo de Moura Ribeiro, que é santista, ele também não foi no Pleno, hoje ele está no STF. Aliás, STJ. O César Peluso que chegou ao STF. O César Peluso que eu lembro. Santista também. O César Peluso. Não, o Paulo de Moura. Não Paulo lembro, de Moura esse eu Ribeiro. não lembro. O César Peluso chegou a presidente Que, do aliás, STF. ia fazer uma palestra aqui na UAB. Eu subia no elevador com o César Peluso. Chegou a presidente do STF. Um presidente, diga-se de passagem, que o mais obscuro que teve. o mais obscuro que teve naquela corte lá. Do tamanho do bigode dele. Ninguém que lembra a mais. boca, né? Ninguém lembra mais. Era um zero à esquerda. Nossa, até Zero para à esquerda, falar, né? até Fala pra falar, com o ovo na boca. Não acrescentou Mas nada. ele sempre foi assim, ele não dava bom dia, ele não dava. No elevador ele era o mesmo. Ele sempre foi assim. Tinha medo de falar? Era uma pessoa introspecta, né? Salgado, perdemos as tradições das grandes casas que tínhamos aqui em Santos. Restaurante Paulista. Nossa, meu Deus. Isso. E esse mesmo que nós tivemos ontem, historicamente, um dos melhores restaurantes do centro. Paulista era no Gonzaga? Não, Paulista na Rua do Comércio. Rua do Comércio, na esquina ali, quase na praça. Que fazia um bacalhau histórico. Nossa, meu Deus do céu. Aquele bacalhau, só de vê-lo na bandeja, a gente já ficava com água na boca. Depois, o ano passado fechou o Jamblan, né? O Jamblan que inaugurou o quilo com cardápio, né? Exatamente. Era um à la carte por quilo. Depois Aquele outros restaurantes copiaram. Na esquina ali também da Amador Bueno. Florença. Ele entregou, tivemos lá ontem. Ele entregou. E tinha um outro ali na esquina da Martim Afonso e Tororó, com a General Câmara. Era Mundial, né? O Mundial. Mas ainda tem Mundial, né? Acho que não. Não sei, acho que já fechou. O centro, muita depois coisa. Ele ficou totalmente descaracterizado. O Mundial era famoso também. Os lanches, depois eles montaram um quilo lá em cima, depois um quilo lá embaixo, que era um quilo chique. Foi isso mesmo. Né? Mas. Almoçava muito lá com o seu. O Clóvis Galvão. Clóvis Galvão. Editor da O Clóvis está longe, hein? Sobrinho da Pagu. Ele dizia. Tá longe. Não, ele dizia não, é fato. É? Claro. Ele é o autor. O nome do homem? Galvão. Ele é responsável pela autobiografia do Marcelo. Não. Do Márcio França. Não. Clóvis Galvão foi editor da Tribuna, pô. Então, e não foi o que escreveu aquele livro do Márcio? Não. Clóvis Vasconcelos. Está confundindo as coisas. Outro período. Não, tem nada a ver. É outro cara, aí, mais novo, bem mais novo. Então, outro período. Esse não foi o meu. Eu falo desse Clóvis. Aliás, eu li esse livro. Interessante o livro. Ele escreve bem. Clóvis Vasconcelos. Eu li esse livro aí. Colega da gente na época. Boa gente. O senhor está assessorando aí a moça do aeroporto? A deputada do aeroporto?
Ah, é? É. Ah, mas ela é cria do PSB e ele é PSB. Ele é PSB por causa do guru dele lá, o Márcio França, né? Márcio França. E guru dela também, né? Guru dela, deu tudo certo. Vem dando certo. O Márcio, com relação a ela, foi bastante oportunista, né? Era uma pessoa de fácil visualização na TV, de mídia, então... Mas deu tudo certo até agora, viu, Heraldo? Até agora. Ela está bem próxima do Bolsonaro, você nem imagina quando. E o Márcio precisa disso, né? Precisa alguém lá. Ela é PSB, mas precisa alguém lá. Mas eu quero ver daqui a 3 anos. Volta? É uma boa pergunta. Não tem mais mídia, não tem televisão. Né? Agora diz que quem vai se eleger é a dona Solange Freitas. É candidata em São Vicente. Ah, é? Os jornalistas que tentaram ser vereador em São Vicente não foram bem sucedidos. O último, Humberto Perino, até foi bem votado. Teve 1.800 votos. Na segunda vez, 400. Mas ele já não estava mais na TV. Tem que aproveitar a hora que está. Tem que aproveitar, tem que ir. E ele não foi mal votado. Ele ficou por causa do quociente. Se fosse voto nominal, ele tinha entrado. Você falou 400 votos? Ele baixou radicalmente. Na segunda. Mas na primeira, teve quem entrou com 1.305. Por causa do quociente eleitoral. Hoje fosse Humberto Perino, agora, candidato, que tivesse 1.800 votos, estava dentro. Porque dessa vez vai ser o voto nominal, o mais votado. Essa questão do quociente, estava lembrando aqui, estava comentando aí a questão das mudanças da lei eleitoral, questão de... É o quociente e vaga, né? É o quociente e o giro que tem que dar entre os partidos, né? Eu lembro uma época que foi uma eleição que estava uma polêmica lá, quem ia ser o 19º, acho que era o 19º, não sei se era, acho que era o 19 na época, ou se era o 21, e no fim... quem acabou entrando, ninguém esperava, o noticiário da mídia não citava o nome do cidadão, Mauro Zanin. Mauro Zanin. Mauro Zanin. Tipo assim, mas é por causa daquelas coligações loucas, né? Então, a vaga caiu no colo dele e ninguém dava ele como eleito. Uma coligação maluca. E acabaram, né? Porque a lei do quociente tem que ter a vaga da legenda. E aí, às vezes, a vaga não é a sua, você entra com menos votos. Isso. Incrível isso, mas isso acabou, viu? Acabou, né? Isso acabou. Para vereador, será. Até me fizeram uma pergunta interessante. Chapa única. Não, a chapa única é por causa do majoritário, porque o vereador ainda ajuda a pegar voto pro prefeito. Mas o quociente continua valendo, lógico. O quociente continua valendo. Ele pode coligar? No majoritário, sim. Não, no majoritário não. Não, mas o vereador é importante para captar votos pro prefeito. Você juntava 10 partidos para a eleição de vereador. Sim. Isso não pode mais. Não pode mais. Pode. Boa lembrança. É bom ressaltar que às vezes a coligação era só para vereador. Para conseguir fazer o número mínimo. Isso acabou. Isso acabou. Agora, Heraldo, me perguntaram assim. Isso que o Reinaldo Salgado falou agora. Entrou um cara que ninguém, por todos os cálculos que se fez na época, ninguém jamais imaginava que o seu Carlos... Agora, Heraldo, para melhor explicar onde você quer chegar, eu entendi a sua pergunta, mas para melhor explicar onde você quer chegar, eu vou trazer uma outra pergunta que me fizeram. Quer dizer que se por voto nominal só tem número suficiente de votos, partidos, ou seja, os 21 sair do PSDB como mais votados, isso é possível? Seria... Aonde que não vai acontecer isso? Primeiro, porque para girar vai ter que a legenda alcançar 11 mil votos. Exatamente. Então, primeiro caso. Segundo, o candidato vai ter que ter 10% dos votos da legenda válido. O candidato, além de correr pelo quociente para a vaga, ele vai precisar provar que teve 10% do mínimo exigido para aquela legenda. Então, tem duas cláusulas de desempenho que vai impedir que só uma legenda ponha representantes lá. Os caras não vão fazer 600 votos, 400 votos. Não tem como fazer isso, porque o giro se dá com 11 mil. O colégio eleitoral é o quê? 350 mil eleitores? 350 mil. Mais ou menos isso. Nenhum partido vai conseguir isso. O prefeito, por exemplo, levou de primeiro turno com 175 mil votos, o nosso Paulo Alexandre, a última vez. Mas tinha coligação pra caramba também. Tinha várias coligações. O majoritário vai continuar com isso. Vamos ver agora, né? O vereador é que isso não vai favorecer.
ele vai ter que ter mesmo, ser o mais votado, ele vai ter que ser. Tá certo. Bom, amanhã você traz mais detalhes dessa... Estamos na famosa zona cinzenta, primeira desde 97, quando criaram a primeira lei eleitoral. Sabe que o problema da lei eleitoral, o TSE dizendo que o Congresso está inerte, ele baixa resoluções, que é uma nova lei. A cada eleição tem uma nova lei, pela primeira vez o judiciário legislando, que é uma coisa terrível isso daí. Tá. Mas ele diz que é a inércia do judiciário que parou em 97 e não fez uma reforma até agora. Vamos ver. Muito bem. Então a gente vai encerrando o Em Cima da Hora de hoje. Obrigado, Sidney, pela participação, Estamos juntos, pelos esclarecimentos. diariamente, batendo ponto, né? Só não nas segundas-feiras, que é a pauta mais politizada da semana. Reinaldo Salgado, também obrigado pela tua participação, sempre oportuna e sempre esclarecedora aqui, trazendo os seus conhecimentos, né? Que durante muitos anos aí informou os leitores aqui da região, no Jornal da Tribuna. Muito obrigado E no Jornal Cidade de Santos também. Nossa, pela Salgado. participação, da equipe. isso. 2 anos de Cidade de Santos. Aliás, os bons jornalistas começaram no Cidade de Santos. Cidade de Santos era uma escola, né? Na A escola. escola, a Universidade Escola. do Jornalismo. O Diário chegou a lembrar o Cidade de Santos, o Diário, ou nunca chegou a lembrar? Qual diário? O Diário do Litoral. Não. Nunca chegou a lembrar, né? Não, Mas hoje é o único jornal que a cidade tem. não. Também não. Também não? Também não. O Cidade era o jornal que o estivador, o pessoal do Porto, carregava no Dobrado no bolso. Dobrado no bolso traseiro. Né? Era o tipo da coisa assim, olha, não sei o que, acho que não dá jeito, eu vou no Cidade. Ah, Eu vou na Cidade de Santos. Mas Para era resolver. Era o Acabou. o jornal mais popular foi o Cidade. Isso, e conseguiu, pela sua popularidade, ainda ter esse fundamento de um bom jornalismo, porque não combina ser um jornal popular e ter um bom fundamento de um bom jornalismo. Claro que sim. Notícias populares a gente falava que era para espremer sangue. Mas ali era uma jogada. Era, Não, quem não era comprava só isso. Cidade já sabia que era aquilo. NP que era notícias Já populares. se sabia, já Mas tinha Cidade isso. Tanto tinha... que eles criaram o tal do bebê diabo, eles criavam uns fatos algumas vezes, né? Eles criaram. Foi visto não sei aonde, foi visto em Diadema, pulou um telhado. O Cidade não, o Cidade Chupacabra, né? Lembra do Chupacabra? o Cidade era bom jornalismo e popular. Cara. E mexeu com a Tribuna, né? Com o jornal Nossa. aí. Na época ainda não era centenário e tal, mas mexeu. Que a Tribuna começou a mudar também. E... Investir mais na cobertura de problemas de bairro, Exatamente. população. E assediava o pessoal do Cidade. Assediava. Queria levar para lá. E outra coisa, o Cidade pagava mais. Não brinca, era. Porque Que grupo era esse? A gente era da Folha, né? Ah, E era bom, porque aumentava aqui, a Tribuna aumentava, e a gente aumentava, era bom, tinha isso. Hoje, infelizmente, uma competição saudável em Muito prol, saudável. em prol do jornalismo. muito saudável. Eu mesmo fui assediado há muito tempo, já no final pelo seu Carlos Klein, queria me levar de tudo quanto era jeito lá para a Tribuna. Olha, Acabei aceitando só em 89. hoje o teu reconhecimento... Depois do fechamento da Cidade, né? Hoje o teu reconhecimento dentro do grupo A Tribuna veio por meios transversos. Não veio pela maneira mais Mas isso eu não estou autêntica. preocupado com isso. Esse transverso que você está falando é de algumas poucas pessoas que Não, eu tô falando... não dá para contar no dedo de uma mão. eu tô O falando resto- que em vez de tu estar na história do jornal, tu teve que ir na área trabalhista para reconhecer Não, mas até eu continuo o na registro em história. carteira. Não apaga. Está lá. Meu nome está olha, lá nas olha páginas. que eles são bons nisso, hein, de apagar. Você hein? vai apagar a edição impressa? Você vai apagar? Está aí, da hemeroteca, está aí na Humanitária de Santos. Está lá. Instituto Geográfico e Histórico do Santos não vai ter. Então, o jornal está lá, não é, Salgado? Isso aí não apaga. Apaga nos meios digitais, isso estão apagando. É verdade. No digital eles fazem até inversão de protagonismo. Vítima vira o acusado. Mas E só não uma- muda. E não muda nem com a hora judicial. Só uma correção. No começo, a Tribuna pagava mais que a Cidade. Na época do Tranjan, que ele conseguiu lá junto à Folha e tal, melhorar o nível salarial aqui. A gente ganhava mais, Salgado, eu lembro disso. Teve uma época, inclusive, que a Folha... Porque quando eu entrei na Cidade, o Cidade só pagava, era 5 horas. Piso, Era o piso 5 horas e trabalhava para fazer 5 horas. A Tribuna, na época, já pagava o full time, que era equivalente a 7 horas. Entendeu? Então, nessa época, anos 70, 80, a Tribuna pagava mais. Mas o Cidade tinha uma característica, ele pagava um pouquinho acima do piso, mesmo às 5 horas. Eu lembro que uma vez, inclusive, a Folha teve
boom lá de venda, essa coisa toda, e ela deu um aumento extraordinário, assim. Eu tenho a cartinha até hoje lá em casa. Pelo bom desempenho, não sei o que, do trabalho de vocês aqui, aí no Jornal Estado de Santos e tal. Era tipo assim, 10%. Nossa. No meio, não era nem negociação de database, nem nada. Não era bom essa competição. E essas duas lendas que os jornais mantinham a redação com a mesa e o nome da pessoa na mesa. Ninguém usava aquela mesa. Isso é verdade? E a outra lenda que o copydesk era a destruição da matéria. Tinha aqueles corretores que tu entregava a matéria de um jeito e saía publicado de outro. Também é verdade isso? Não tinha. Não, eles obedeciam. Não tinha copydesk? Tinha. Copydesk era só a correção mesmo. Uma revisão só. Não alterava o texto? Não, muito raro. Muito raro. Quem podia mexer no texto era o editor, só. Diziam que o terrível naquela época era o copydesk, porque você escrevia algo que não representava a direção do jornal. Não. Só o editor que podia mexer. E mexia. Mexia. Mas são... E a mesa com nome é mentira. Outra história, qualquer dia o As mesas na redação com nome que tu não sentava? Não, tinha os mais antigos que eram chatos, né? Aí não, diz que tinha nome. Não diz que tinha identificação. Não precisava ter o nome. O cara, quando era chato, ele sentava nesse canto aqui onde eu estou, por exemplo, ninguém ia chegar lá. Ninguém ia chegar lá. Aí, então... Ficava a impressão de que era por Então aumentaram um pouco, mas existia isso. Tem quem defendia só mesmo. Mas dizer, a redação da cidade era na Rua do Comércio com a Rua 15 de Novembro. E a mais... É verdade também que vocês a mais tradicional da tribuna não existe mais hoje, cara, no 129 da João Pessoa, né, Salgado? Isso. E é verdade também que vocês usavam o tapa-ouvido que nem usa quem trabalha em aeroporto, por causa do barulho das máquinas, todos começaram a trabalhar? Quando era de metais? Aquilo que incentivava, pô. É mesmo? Aquilo que dava... Diz que vocês usavam aqueles protetor auricular? Mentira, nunca teve isso. Não, esse pessoal usava geralmente na gráfica. Na gráfica. O barulho era muito grande. Entendeu? O barulho muito grande da rotativa. Aí o cara tinha que usar mesmo, mas era a parte industrial, né? Entendi. Agora tinha dentro das redações, a redação tinha um aquário com as máquinas de telex, né? Isso. Os teletipos lá que teletipos internacionais. E funcionava ali 24 horas. Aí tinha que aquário para isolar um pouco o barulho. Parecia uma metralhadora. O Heraldice não conseguiu conservar para o museu, essas coisas todas. Não tiveram essa preocupação aí a tribuna? De parte do parque gráfico ficar como museu? O parque gráfico foi vendido como sucata aí, pô. Não brinca. A tribuna não tem mais gráfica, Não dá nem para tu fazer uma referência assim para mostrar para as pessoas como foi o começo do jornalismo, né? Só foto. Só foto. Muito bem, fica aí com a programação da Rádio da Vila e até amanhã. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região.